Senhores, então, seguindo a nossa primeira parte, lembra que no vídeo anterior nós encerramos lá tratando sobre os fundamentos de marcação a mercado. Nós definimos o que é a marcação a mercado, só relembrando, marcação a mercado nada mais é do que considerar os preços dos ativos financeiros pelo seu preço de mercado no dia. E além da definição de marcação a mercado, nós também tratamos sobre qual é o objetivo da marcação a mercado. O objetivo da marcação a mercado, relembrando, nada mais é do que evitar a transferência de recursos entre os cotistas. Pois bem, lembra também que a gente fez um exemplo no qual cada um dos cotistas tinha comprado a cota por R$500 e depois de determinado tempo o valor da cota, calculado pela divisão do patrimônio líquido pelo número de cotas, depois de um determinado tempo, o valor dessa cota já não era mais 500, era 550. Qual foi a mágica que fez com que o valor da cota saísse de 500 para 550? A mágica que fez isso, o fermento que fez com que o valor da cota aumentasse, nós vimos que foi o rendimento dos ativos. A ação C lá saiu de R$100 para R$120, teve uma valorização. A valorização do conjunto dos ativos financeiros se refletiu no valor da cota. Simples assim. O valor da cota reflete o que acontece com todos os ativos financeiros que estão dentro do fundo de investimentos. Ok? Ela não é nada mais, nada menos do que um espelho que reflete a valorização ou desvalorização de todos os outros ativos financeiros. Agora a pergunta que fica é a seguinte: pois bem, eu investi lá R$500 num pedacinho do patrimônio líquido, comprando uma cota, e hoje esse pedacinho do patrimônio líquido custa R$550. Bom, tive um rendimento de 10%. Esse rendimento de 10% foi bom, foi ruim ou depende? Lembra que a resposta certa é sempre depende. Nesse caso, depende do quê? Bom, depende de qual é o meu parâmetro de comparação. Imagina, eu tenho 1,72 m. Eu sou alto ou baixo? Depende de quem está do meu lado. Se eu estou do lado de um anão, eu sou um gigante, é ou não é? Se eu estou do lado lá de um cara de 2 metros, 2,5 metros de altura, eu sou um nanico. Aqui também é a mesma coisa. Tudo depende do parâmetro de comparação. E todo fundo de investimentos é obrigado a ter um parâmetro de comparação, para que o cotista olhe e fale, a rentabilidade foi boa ou foi ruim, de acordo com aquele parâmetro. Esse parâmetro de comparação, esse índice utilizado para saber se a rentabilidade foi boa ou foi ruim, aqui em fundos de investimentos, eu chamo de benchmark. Olha só que nome mais meigo, benchmark. Benchmark nada mais é do que o parâmetro de comparação, a minha referência. É com base nessa referência que eu vou ver se o meu rendimento foi bom ou ruim. E com base no benchmark, pessoal, um fundo pode ser classificado como um fundo ativo, com base no benchmark. O fundo pode ser classificado como fundo ativo ou como fundo passivo. Olha só, ativo e passivo, com base no benchmark. Aquele fundo ativo também pode aparecer lá na prova, um fundo com gestão ativa, ele quer superar o benchmark. Imagina que o benchmark daquele fundo que a gente estava tratando era o Ibovespa. Era um benchmark bastante adequado, porque era um fundo de investimento em ações. A gente sabe que um dos principais índices do mercado acionário brasileiro é o Ibovespa. Logo, se o benchmark daquele fundo fosse o Ibovespa, e se aquele fundo tivesse uma gestão ativa, se fosse um fundo ativo, o objetivo daquele fundo seria superar o benchmark. Seria ganhar do benchmark. Beleza? Seria ultrapassar o benchmark.
Lembra que o ativo está querendo sempre ficar em cima, né? A posição do ativo, a mais confortável para ele, é ficar em cima. No caso do fundo ativo, a posição mais confortável é ficar acima do benchmark. Pensa que essa trajetória aqui em azul é a trajetória do benchmark Ibovespa. Um fundo ativo, que é o nosso preto aqui, quer ficar acima do benchmark. Mas olha só, ele quer ficar, ele deseja ficar acima do benchmark. É claro que para tentar ter um retorno superior ao do benchmark, a gente sabe que ele vai ter que assumir um risco muito mais elevado. Logo, por mais que a decisão dele, que a vontade dele seja ficar acima do benchmark, seja ultrapassar o benchmark, ele pode também perder feio para o benchmark. Por quê? Porque ele assume um risco muito grande. E lembra que risco é exatamente isso, a possibilidade de ocorrer coisas diferentes das que eu espero. Logo, o fundo ativo, ele assume muito mais risco nas suas operações. A gestão dele é voltada para ficar acima, para ganhar do benchmark. E o fundo passivo é aquele, muito mais meigo. Um fundo passivo é uma florzinha, é meigo por natureza, ele quer ficar aderente ao benchmark. Aderente o que é? Quer ficar coladinho. Ele quer, olha só como ele é florinha, ele quer acompanhar o benchmark. Ou seja, para onde o benchmark foi, ele quer ir atrás. É simples assim. Ele cola no benchmark e diz, benchmark, para onde você foi, me leva junto que eu vou. Ok? Ele quer ficar aderente, ele quer acompanhar, ele quer replicar o benchmark. E convenhamos, senhores, para replicar o benchmark é só uma questão de ser, como diz lá na minha cidade, imitento. Tudo que o benchmark faz, você faz. A gente sabe que o Ibovespa, por exemplo, nada mais é do que um índice composto por algumas ações de empresas negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Vamos imaginar que o Ibovespa é composto por 63 ações. Cada ação com um determinado peso. A Petro tem 20, Vale tem 25, Itaú 15%, hipoteticamente, tá? O que eu faço? Se eu quero fazer um fundo passivo, é simples. Eu simplesmente copio todas as ações que tem no benchmark e coloco todas essas ações dentro do fundo de investimento na mesma proporção que elas estão lá no benchmark. Logo, se eu copiei o benchmark, eu consigo replicar os movimentos do benchmark. Pensa que o vermelho é um fundo passivo. Para onde o benchmark for, o fundo passivo vai atrás. Olha só, parece aquele programa Tentação do Silvio Santos, que dizia, onde a vaca vai, o boi vai atrás, é ou não é? O fundo passivo é a mesma coisa. Ele anda coladinho, olha só, ele acompanha, ele fica aderente, ele replica o benchmark. Ok? Por isso, se ele replica o benchmark, o risco de um fundo passivo é muito menor. É ou não é? Veja assim que ele vai ficar um pouquinho abaixo do benchmark. Por que um pouquinho abaixo do benchmark? Porque lembra que um fundo de investimento tem várias taxas. Entre elas, a taxa de administração. A taxa de administração é a taxa paga pelos serviços prestados pelo administrador. Ok? Logo, se tem essa taxinha aqui no fundo que não tem no benchmark, é de se esperar que o fundo passivo renda um pouquinho menos do que o benchmark. Mas o fundamental é que o fundo passivo ele vai acompanhar o benchmark. Lembra, senhores, olha só, se eu tenho um fundo ativo e um fundo passivo, esse fundo ativo só assume mais risco, só busca superar o benchmark, porque ele vai ganhar alguma coisinha em troca se ele conseguir superar o benchmark. Essa coisinha que ele ganha em troca se ele conseguir superar o benchmark é o que eu chamo de taxa de performance. Olha só, se ele conseguir performar bem, ele vai ganhar uma taxa de performance. A taxa de performance nada mais é do que um bônus, do que um prêmio que somente o fundo ativo ganha caso ele consiga superar o
benchmark. É mais ou menos como lá na agência. Imagina que a agência tem uma meta. A meta é vender 50 mil reais de seguro por mês. Ah, se fosse só isso, era barbada, né? Então, essa meta é o benchmark lá da agência. Se você cumprir a meta, perfeito. Você vai ficar lá empregado, vai garantir o seu emprego, vai ser lá um funcionário passivo. Agora, se você bater a meta, se você superar a meta, eu garanto para você que você vai ganhar lá um bônus por ter batido a meta, ou não é? Esse bônus que você ganha por ter batido a meta, o fundo ativo também ganha quando supera o benchmark. E aqui no fundo de investimento eu chamo isso de taxa de performance. Só tem taxa de performance no fundo ativo, caso ele supere o benchmark. Não esquece disso. Fundo ativo e passivo é referente ao seu benchmark. Aquele que busca superar é o ativo. Aquele que busca replicar, ficar aderente, ficar coladinho é o passivo. Ok? Conceito muito importante, um fundamento muito importante. Classificação de fundos em fundo ativo e fundo passivo. Ok? Não esquece para mim, por favor. Agora um outro conceito que é bastante interessante, pessoal, e que geralmente é fonte de muito equívoco, pagador aqui, nas distribuições de fundos de investimentos, é o conceito de fundo aberto e fundo fechado. Tá? Assim como um fundo é classificado em ativo e passivo de acordo com o seu benchmark, um fundo é classificado em aberto e fechado de acordo com a possibilidade ou não de resgate. Tá? Só para deixar claro aqui, segundo fundamento é a classificação dos fundos em fundo ativo e fundo passivo. Agora nós vamos ver um outro fundamento importante, um outro conceito importante, que é a classificação dos fundos em aberto e fechado. Lembra que um fundo ativo e passivo é de acordo com o seu benchmark e que um fundo aberto e um fundo fechado é de acordo com a possibilidade ou não de resgate. Um fundo aberto, como o próprio nome já diz, é aquele fundo que permite o resgate a qualquer momento. Fundo aberto é aquele que você pode sair a qualquer momento. Imagina que você precisa de recursos, liga lá para o administrador do fundo e fala: ó, administrador, eu quero resgatar o dinheiro que eu tenho aplicado aí no fundo de investimento, dado que ele é um fundo aberto. Perfeito, o administrador vai lá e vai executar a sua ordem de resgate. Tá? Logo, esse fundo aberto vai ser o fundo que permite o resgate de cotas, permite o resgate de cotas a qualquer momento. Quando eu quiser sair, é só entrar em contato com o administrador, solicitar o resgate e sair do fundo. Agora tem alguns fundos que são constituídos como um fundo de condomínio fechado. O que quer dizer um fundo de condomínio fechado? Um fundo de condomínio fechado é mais ou menos aquele fundo do Capitão Nascimento, né? Ele diz o seguinte, ó, não vai sair ninguém. Desse fundo, não sai ninguém. Só permite o resgate nesse fundo fechado em dois casos: no vencimento ou em caso de liquidação antecipada. No vencimento ou em caso de liquidação antecipada.
Bueno, mas qual é o fundamento, então, de um sujeito entrar num fundo fechado? Por que existem fundos fechados? Os fundos são classificados em aberto e fechado, pessoal, devido às suas estratégias de investimento. Um fundo que faz o feijão com arroz, que vai lá e aplica em ações do Ibovespa, que vai lá e aplica em títulos públicos federais, esse fundo geralmente é um fundo aberto, porque é muito fácil de vender uma ação que compõe o Ibovespa, de vender títulos públicos federais. São ativos bastante líquidos. Logo, caso ocorra uma solicitação de resgate, vai lá o administrador, através do gestor, e simplesmente vende os ativos e executa o resgate. Simples assim. Só que agora tem alguns fundos de investimentos que têm uma estratégia um pouco mais peculiar. Pensa num fundo de investimento em ações, primeiro. Mas um fundo de investimento em ações que não invista em ações que compõem o índice Bovespa. Um fundo de investimento em ações que esteja apostando, que esteja investindo em ações com potencial de crescimento no médio e longo prazo. É uma estratégia que vai ter uma maturação um pouco mais longa. Então ele não pode permitir o resgate a qualquer momento. Porque sempre que alguém solicitar o resgate, ele vai ter que ir lá, vai ter que achar um comprador para aquela ação que pode não ter liquidez naquele momento. Pode não ser a hora de sair daquela ação naquele momento. Por isso que de antemão, lá no regulamento, a gente vai ver no prospecto, ele já deixa claro, ó, esse é um fundo fechado. Só pode sair em duas circunstâncias: no vencimento ou em caso de liquidação antecipada. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem lá o estádio que o Grêmio fez há pouco tempo, que é a Arena. Imagina que foi constituído um fundo de investimento imobiliário. Tá? Fundo de investimento imobiliário, ele é destinado a investir em empreendimentos imobiliários. Imagina que o objetivo desse fundo de investimento imobiliário é comprar uma torre residencial ali no entorno da Arena, porque acha que aquela área vai ser revitalizada, enfim, vai valorizar o imóvel, depois o fundo vai vender por um valor extraordinário e vai gerar retorno positivo lá para os seus cotistas. Perfeito? Ok. A gente sabe que imóveis é difícil de vender, por isso esse fundo de investimento imobiliário, ele tem que ser fechado. Ele diz o seguinte, ó, esse fundo não permite o resgate de cotas. Só haverá o resgate de cotas no vencimento, daqui, por exemplo, a 20 anos, ou em caso de liquidação antecipada. Bueno, imagina que o passar dos anos, lá com o passar dos anos no 5º ano, o Grêmio cai para a 2ª divisão. Bom, quem é gaúcho, quem acompanha o futebol gaúcho aqui sabe que o Grêmio cair para a 2ª divisão é fato corriqueiro, acontece de tempos em tempos. Mas imagina, tá? Então, no 5º ano não houve nada de anormal. Mas imagina que lá no 6º ano, tá? O Grêmio cai para a Série C. Opa, cair para a Série C já é uma coisa extraordinária, pelo menos por enquanto, ok? Quando o Grêmio cai para a Série C, olha o que acontece. Imagina que esses imóveis lá no entorno da Arena começam a desvalorizar, tá? Isso gera uma preocupação dos cotistas do fundo. O que os cotistas podem fazer? Os cotistas podem se reunir e falar o seguinte, ó, a situação está muito ruim, mas o pior de tudo é que a situação pode piorar ainda mais. Além da Série C, acho eu que tem a Série D, né? Vai que o Grêmio caia para a Série D. Então vamos estancar as perdas agora. Vamos reunir os cotistas, vamos apresentar a situação e vamos pedir para que eles tomem a decisão. Qual decisão? De liquidar antecipadamente o fundo de investimentos. Se os cotistas decidirem pela liquidação antecipada, o fundo encerra aqui no 6º ano, serão vendidos os imóveis, o dinheiro vai ser usado então para pagar o resgate antecipado aos cotistas. Por isso que um fundo fechado só permite o resgate de cotas em duas situações: no vencimento, depois de 20 anos, se tudo der certo, ou em caso de liquidação antecipada, caso os cotistas decidem liquidar antecipadamente o fundo. Perfeito? Fazendo uma analogia aqui, pessoal, o fundo aberto e o fundo fechado, eu posso classificar o fundo aberto como fundo namoro, né? Lembra lá do namoro?
Os namorados, eles vão e vêm quando eles menos esperam, é ou não é? Agora, um fundo fechado seria o fundo casamento. No fundo casamento não pode ir e vir a hora que quiser, ok? No fundo casamento, pessoal, é até que a morte o separe, ou seja, até o vencimento ou até a triste realidade dos fatos, né? Até a separação, ou seja, a liquidação antecipada. Mas imagina só, nesse fundo casamento, no fundo fechado, já que você não pode resgatar as cotas, imagina um investidor ia pensar 10 mil vezes antes de comprar uma cota que ele não pode resgatar, só vai ter acesso a ela no vencimento ou em caso de liquidação antecipada. Pensando nisso, é que foi permitida a venda das cotas de fundo fechado na bolsa. Por exemplo, eu não posso resgatar, eu não posso ligar para o administrador e falar o seguinte: administrador, eu quero o meu dinheiro de volta. Mas eu posso pegar a minha cota, já que a cota é minha, é um título de propriedade, e vender essa cota que eu tenho de um fundo fechado para outro investidor. Assim, a partir do momento que eu vendi a minha cota para outro investidor, o dono de um pedacinho do fundo já não sou mais eu, agora é outro investidor. Isso eu só posso fazer com cotas de fundos fechados. Por que eu não posso fazer com cotas de fundo aberto? Por uma razão muito simples. Se eu quiser dar liquidez, transformar aquela cota que eu tenho em dinheiro, num fundo aberto eu simplesmente vou lá, ligo para o administrador e solicito o resgate das cotas, ok? Por isso que eu só posso vender, negociar na bolsa as cotas de um fundo fechado. Classificação muito importante em aberto e fechado. Aberto e fechado é uma classificação quanto ao resgate. Tem muita gente que acha que fundo aberto é aquele que pode entrar qualquer um. Não, conceito de fundo aberto, fundo de condomínio aberto é aquele fundo que permite o resgate de cotas a qualquer tempo. Muito importante para a prova, muito importante para qualquer prova que cobre conhecimentos financeiros sobre fundo de investimento. Fundo aberto e fundo fechado. Fundo fechado, resgate de cotas somente no vencimento ou em caso de liquidação antecipada. Certo, senhores? Qualquer dúvida sobre isso, pega e manda o famoso e-mail. Vamos apagar aqui. Fundo aberto, fundo fechado, fundo ativo, fundo passivo. Lembra que ativo e passivo é com respeito ao benchmark e aberto e fechado é com respeito ao resgate das cotas. A possibilidade ou não de resgate das cotas. Agora vamos ver aqui, apagando aqui, vamos ver os prestadores de serviços dentro de um fundo de investimento. Nós vimos que basicamente um fundo de investimento é uma estrutura que vai emitir cotas, emitindo essas cotas, vai captar recursos e vai usar esses recursos para investir em ativos financeiros. Basicamente um fundo de investimento é essa estrutura, que eu posso desenhar aqui, Um fundo de investimento é uma estrutura que emite um título chamado cota. Essa cota a gente sabe que representa um pedacinho do fundo de investimento. Em troca dessa cota, os investidores vão aportar recursos. Essa comunhão de recursos dos investidores, ou seja, esse conjunto de grana que os investidores aportaram, vão ser usados para comprar ativos financeiros. Essa estrutura é o que a gente chama de fundo de investimentos. Só que para essa estrutura funcionar, para esse condomínio funcionar, eu preciso de uma série de serviços. E o que a gente vai tratar aqui é justamente sobre estes prestadores de serviços que estão por trás dessa estrutura. Vamos ver aqui
quem são estes prestadores de serviços. Lembra o seguinte, eles são apenas prestadores de serviços. Eles não estão garantindo absolutamente nada. Para ficar claro, imagina um banco, Banco Itaú, por exemplo. O Banco Itaú, atuando como banco, ou qualquer outro banco atuando como banco, ele está comprando dinheiro, ou seja, captando dinheiro do agente superavitário e emprestando esses recursos para o agente deficitário. Isso é um banco trabalhando na intermediação de recursos, captando do superavitário e emprestando para o deficitário. Isso é o banco intermediário financeiro. O banco prestador de serviço não tem nada a ver com o banco intermediário financeiro, ok? O banco, enquanto prestador de serviço, ele apenas está prestando um serviço, não está assumindo risco nenhum, ele está prestando serviço em troca de uma taxinha. Lembra que ele está sempre em busca da taxa perfeita, né? Não é da batida perfeita, é da taxa perfeita. Nesse caso, quando um banco está prestando serviço para um fundo de investimento, ele está em busca da famosa taxa de administração. Ele vai prestar uma série de serviços e em troca dos serviços ele vai ganhar a taxa de administração. Simples assim. Nessa estrutura, eu tenho 4 prestadores de serviços, que são o administrador. A gente vai ver que o administrador é o burocrata do fundo, é ele que vai constituir o fundo, é ele que vai ser o responsável legal pelo fundo, é ele que vai divulgar a informação do fundo para os cotistas, ok? A gente vai ter o distribuidor. O distribuidor, como o próprio nome já diz, vai ser o responsável por distribuir, por vender as cotas que o fundo está emitindo para os investidores, para os futuros cotistas. Beleza? O nosso gestor vai ser o responsável por comprar e vender os ativos financeiros, ou seja, vai ser o responsável por usar os recursos captados para comprar e vender os ativos financeiros, e o nosso custodiante vai ser responsável pela guarda dos ativos financeiros, pelo controle dos ativos financeiros, pela verificação dos ativos financeiros, ok? Administrador, distribuidor, gestor e custodiante são prestadores de serviços de um fundo de investimento. Estes caras, estes 4 prestadores de serviços vão ganhar uma taxinha chamada taxa de administração. O administrador, como eu disse anteriormente, ele vai ser responsável pela constituição do fundo. O administrador é responsável pela constituição do fundo. É ele que vai constituir o fundo de investimento. Ele que vai elaborar regulamento, ele que vai elaborar prospecto. Olha só, ele vai elaborar o regulamento, ele vai elaborar o prospecto, ok? Depois ele vai remeter os documentos necessários para a CVM, vai conseguir o registro na CVM, vai registrar esse fundo lá como pessoa jurídica, vai conseguir um CNPJ e vai colocar esse fundo para funcionar através da emissão de cotas. Além de ser o responsável pela constituição do fundo, ele também é o responsável legal pelo fundo. Qualquer problema que dê no fundo, quem responde é o administrador. Legalmente, quem responde pelo fundo é o administrador. Além de ser o responsável legal, ele é o responsável por divulgação de informação. Pela divulgação de informação para quem? Para o cotista.
quando o cotista quer saber qualquer coisa sobre o fundo de investimentos, ele entra em contato lá com o administrador. Informação ao cotista. O distribuidor não faz isso? Pode estar alguém se perguntando aí do outro lado da tela. Sim, o distribuidor também presta informações para o cotista durante a fase de distribuição. Depois que o fundo está rodando, o responsável, lá na instrução 409, por divulgar essas informações para o cotista é o administrador. Logo, caiu na prova, responsável pela divulgação de informações aos cotistas. Sem medo de errar, marca administrador. Tanto é que quando o cotista quer saber o valor da cota, ele vai no site de quem? Do distribuidor ou do administrador? Do administrador, é ou não é? Logo, é sim o administrador responsável pela divulgação de informação do fundo para os cotistas. E tudo, pessoal, tudo que envolva a burocracia do fundo, quem faz é o administrador. Nós vamos ver que distribuidor, gestor e custodiante têm funções bastante específicas. Logo, tudo que não for função desses caras aqui, vai ser função do administrador. Ok? Tudo que não for distribuidor, gestor e custodiante vai ser administrador. Mais uma responsabilidade aqui do administrador também, ele é responsável pela elaboração do manual de marcação a mercado. Manual de marcação a mercado. O administrador é responsável pelo manual de marcação a mercado. Ok? Beleza. Só para pegar o gancho aqui também, diferença entre regulamento e prospecto. O regulamento, pessoal, geralmente, ele é um documento um pouco mais enxuto, tá? Ele tem uma linguagem um pouco mais robusta, uma linguagem técnica um pouco mais robusta. Ele diz basicamente como o fundo vai funcionar. Tá? Ele versa sobre o funcionamento do fundo. Vai estar lá quem é o administrador, quem é o gestor, quem é o custodiante, se é um fundo aberto, se é um fundo fechado, quando vai ser liquidada as cotas, em que bases vai ser calculada a taxa de administração. Tudo isso está dentro do regulamento do fundo. Ele diz como o fundo vai funcionar. O prospecto, ele é um documento muito mais abrangente, é um documento muito mais informativo, com um caráter muito mais voltado para informar o cotista. Por isso que eu digo que o prospecto, primeiro, ele é escrito numa linguagem mais adequada. Olha só, ele é escrito numa linguagem mais adequada ao público-alvo. Ou seja, sem muitos termos técnicos. Segundo, o prospecto, ele é muito mais informativo. Ele quer informar o cotista, primeiro, sobre os objetivos do fundo. O que o fundo objetiva, né? Qual é o benchmark do fundo, se é um fundo ativo, passivo, taxa de administração, tudo a respeito do fundo, também eu encontro no prospecto. Outra coisa a respeito do prospecto. Lá dentro do prospecto vai ter uma parte chamada política de investimentos. Essa política de investimentos diz todos os ativos que o fundo pode comprar ou não. Ok? Diz, o fundo pode comprar até 100% em ações, caso seja um fundo de ações, por exemplo. Diz lá, esse fundo tem que investir no mínimo 67% em ações. Ou seja, tudo que o fundo pode fazer está aqui na política de investimentos. Todos os ativos financeiros que o fundo pode comprar estão descritos na política de investimento. São as regras do jogo quanto aos ativos financeiros que estão descritos na política de investimento. Logo, sempre que eu quiser mudar as regras do jogo, é claro que eu vou ter que perguntar para quem? Para os cotistas. Como diria o nosso amigo Arnaldo, as regras são claras.
E esse cotista, quando entra dentro de um fundo, entra de acordo com as regras estabelecidas na política de investimento, estabelecidas lá no regulamento. Qualquer mudança que eu queira fazer num desses dois, eu vou ter que consultar quem? Os cotistas. A gente já vai ver isso quando tratar lá de Assembleia Geral de Cotistas. Perfeito? Além de política de investimentos, também consta no prospecto uma parte muito importante, uma seção muito importante, chamada fatores de risco. Bueno, só para aproveitar o gancho aqui e tratar já de regulamento e prospecto. Lembra que o administrador vai constituir o fundo. Para constituir o fundo, ele vai ter que elaborar o regulamento e o prospecto. Depois de elaborar regulamento e prospecto, ele vai mandar os documentos para a CVM. Se a CVM achar que as normas foram cumpridas, que o básico foi cumprido, que o exigido foi cumprido, a CVM, olha só, lembra que fundos de investimento são considerados valores mobiliários, a CVM vai conceder o registro. Beleza. Registro concedido, fundo constituído. Depois que o fundo está constituído, a próxima fase é o quê? É efetivamente vender as cotas para os cotistas. Para quê? Para conseguir captar os recursos necessários. O responsável por distribuir, por vender as cotas aos cotistas, vai ser o nosso distribuidor. A responsável do distribuidor, a responsabilidade do distribuidor é vender as cotas aos cotistas. E olha lá, na prova, para todos os fins, marca o seguinte: quando o distribuidor vai oferecer, vai distribuir, vai vender essas cotas para o investidor, para o futuro cotista, o distribuidor vai oferecer para o investidor o que for melhor para o investidor. Por isso que o cotista, ele tem que responder, por exemplo, lá o API, o questionário de API, de análise de perfil de investidor. Porque o distribuidor só vai oferecer para o cotista, para o investidor, aquele fundo que melhor se adequar aos objetivos e ao perfil do cotista. Então, nessa atribuição do distribuidor enquanto vendedor das cotas aos cotistas, ele vai ter que conhecer o perfil do seu cliente para aí sim oferecer a melhor cota possível. A cota do fundo mais adequado para determinado investidor. Beleza. Fundo constituído, cotas distribuídas, agora dinheiro foi captado, entrou dinheiro lá dentro do fundo. A partir do momento que entrou dinheiro lá dentro do fundo, quem vai utilizar esses recursos captados para comprar os ativos financeiros é o meu gestor. Logo, o trabalho do gestor é comprar os ativos financeiros quando houver aplicação, vender os ativos financeiros quando houver resgate, por exemplo, ou quando ele quiser mudar de posição. Mas lembra que ele sempre vai comprar e vender os ativos financeiros com base na política de investimentos. O gestor compra e vende ativos financeiros com base na política de investimentos. E isso é muito importante. Ele não pode fazer o que ele quiser. Ele tem que respeitar a política de investimentos do fundo. Muito importante. Fundo constituído, cotas distribuídas, ativos financeiros comprados pelo gestor. Depois que os ativos financeiros foram comprados, eles vão ser custodiados por uma figura chamada custodiante. O objetivo do custodiante, a função do custodiante, logo, é guardar os ativos financeiros. Ora, você não falou lá em vídeos anteriores que quase não existe mais ativo financeiro físico? De fato, quase não existe mais ativo financeiro físico. A maioria dos ativos financeiros são escriturais. Esse guardar aqui, que é responsabilidade do custodiante,
está muito mais ligado às funções de controle dos ativos financeiros, ou seja, controlar quais ativos financeiros estão dentro da carteira do fundo, se efetivamente existem os ativos financeiros que o gestor disse que comprou e qual o preço desses ativos, muito mais ligado às funções de controle e verificação. Ok? O custodiante, então, é muito mais um controlador dos ativos financeiros, um verificador dos ativos financeiros. E esse controle aqui, pessoal, é no sentido de verificar se existe ou não um ativo financeiro. Lembra que a posse dos ativos financeiros, a propriedade dos ativos financeiros é do cotista. Bueno, esses são os 4 prestadores de serviços: administrador, distribuidor, gestor e custodiante. São esses caras que vão receber a taxa de administração. A taxa de administração deve ser suficiente para pagar esses caras. Se não for, o problema é do administrador. Ele vai ter que tirar do bolso dele para pagar os outros prestadores. Alguns refinamentos. Primeiro, a gente divide essas atividades em 4, tá? Em administração, distribuição, gestão e custódia. Mas nada impede que uma mesma instituição financeira, desde que autorizada pela CVM, exerça a função de administração, distribuição, gestão e custódia. Se você pegar um banco grande aí, que tem capilaridade, que tem muitas agências, que tem muitos segmentos internos, você vai ver que os fundos de varejo que ele vende, a maioria deles são administrados pela instituição X, distribuídos pela instituição X, geridos pela instituição X e custodiados pela instituição X. Então, uma mesma instituição pode ser, ao mesmo tempo, administradora, distribuidora, gestora e custodiante. Mas nada impede também que, por exemplo, Banco do Brasil seja o administrador, Caixa Econômica o distribuidor, Itaú o gestor e HSBC o custodiante. Ok? Nada impede que cada uma seja exercida por uma instituição diferente, assim como nada impede que uma mesma instituição exerça as 4 atividades. Perfeito? Não esquece? Olha só, um outro conceito que a gente pode tratar usando o link destes prestadores de serviços é o conceito de Chinese Wall, tá? Conceito de muralha da China. Imagina o seguinte, lá dentro do banco, em bancos grandes, a gente tem duas segmentações, 2 partes bastante importantes. Uma parte, um segmento, é o segmento de tesouraria. A tesouraria ela vai controlar o dinheiro que efetivamente é do banco, ela vai aplicar o dinheiro que efetivamente pertence ao banco, o tesouro do banco. Só que dentro desse banco também pode ter uma área especializada na gestão de recursos de terceiros, que a gente chama de asset. Uma asset nada mais é do que a área específica, especializada na gestão de recursos de terceiros. Por exemplo, um gestor está sim gerindo recursos de terceiro, recursos de investidores, ou seja, recursos que não pertencem de fato ao banco, que não são do banco. E olha só o que pode acontecer. Dado que eu tenho numa mesma instituição tesouraria, que cuida da gestão de recursos próprios, e asset, que cuida da gestão de recursos de terceiros, pode haver aí um conflito de interesse. Imagina que a tesouraria comprou um ativo que ela sabe que começou a desvalorizar. Imagina que ela comprou o ativo por 100 e hoje ela descobre que o ativo está valendo no mercado 80. O que essa tesouraria pode fazer? Bom, a tesouraria pode se valer do fato de o banco ter uma asset e vender esse ativo que ela sabe que custa 80 por 100 para a asset. Tá, mas por que a asset compraria um ativo que vale 80 por 100? Bom, ela compraria por 100 justamente porque há o conflito de interesse.
Esse conflito de interesse pode acabar prejudicando os terceiros, pode acabar prejudicando, por exemplo, os cotistas de um fundo de investimento. Vamos exemplificar aqui, ó. De um lado a tesouraria e do outro lado a asset. Lembra que a tesouraria cuida da gestão dos recursos próprios. E lembra que a asset cuida da gestão de recursos de terceiros. Usando o exemplo que estávamos tratando, a tesouraria pode pegar um ativo que ela sabe que está desvalorizado e vender para a asset por um preço inflado, transferindo toda a perda que seria da tesouraria para a asset. A tesouraria comprou o ativo por 100, hoje ele vale 80 e venderia esse ativo que hoje vale 80 para a asset como um ativo que vale 100. Com o passar do tempo, é claro que o ativo ia ter que ser precificado por 80, ou 60, ou 40, ou 20, ou no limite, nada, depende se a trajetória de desvalorização seguisse ou não. Logo, nesse meu exemplo aqui, houve uma transferência de perda. Essa perda seria da tesouraria, seria absorvida pelo próprio banco e foi transferida para terceiros. Para evitar que isso aconteça, pessoal, foi criado o conceito de Chinese Wall, né? Foi criado o conceito de muralha da China. Esse conceito de muralha da China, de Chinese Wall, estabelece o quê? Devido ao conceito de Chinese Wall, essas atividades de gestão de recursos próprios e de gestão de recursos de terceiros têm que ser segregadas. Tem que ser segregadas buscando o quê? Essa segregação entre a gestão de recursos próprios e a gestão de recursos de terceiros objetiva a eliminação de conflito de interesse. O que seria o conflito de interesse? A asset jogar lá a tesouraria jogar lá para a asset as perdas que seriam dela. Então lá, muito importante para a prova. O conceito de Chinese Wall, de muralha da China, é segregar as atividades de gestão de recursos próprios e gestão de recursos de terceiros. O objetivo disso é evitar o conflito de interesse. Lembra lá por que os chineses construíram a muralha da China? Eles construíram a muralha da China para evitar invasões de povos que eles consideravam bárbaros, é ou não é? Aqui é a mesma coisa. A muralha da China foi criada, o conceito de muralha da China foi criado no mercado financeiro para evitar o conflito de interesse, para evitar que a tesouraria, que a gestão de recursos próprios, migrasse suas perdas para a asset, a gestão de recursos de terceiros. Ok? Mais um conceito de suma importância lá, junto com marcação a mercado. Beleza, senhores? No próximo vídeo, então, nós vamos tratar sobre o cotista, que a gente não tratou. Vamos tratar da classificação dos fundos de acordo com os ativos financeiros que ele pode ou não investir. Ok? Nos vemos logo, logo.